Vamos falar de plaquetas, um assunto que todo mundo adora. Trombocitopenia persistente. O que fazer quando a trombocitopenia persiste após o tratamento que era para ter resolvido esse problema? Esses dias um amigo meu veio comentar comigo de um caso que o animal já vinha sendo tratado há 4 meses para a doença do carrapato, né? Para Ehrlichia, anaplasma, seja lá qual fosse o diagnóstico, e ele não tinha tido melhora. A persistência no tratamento se deu devido à trombocitopenia, porque ele continuava apresentando trombocitopenia, então acreditou-se que era uma falha no tratamento. E aí, depois desse tempo, acabou descobrindo que esse animal tinha um tumor enorme que sangrava. E é por isso que ele continuava apresentando tanto trombocitopenia quanto anemia, né? Não é a primeira vez que eu vejo um histórico desses. Eu já vi acontecer também em casos de animais que têm leucemia, principalmente ligado à Ehrlichia, porque a Ehrlichia, ela faz uma linfocitose, né, no quadro crônico dela. Então, muitas vezes, esses animais apresentam linfocitose no hemograma e apresentam trombocitopenia. E por conta da trombocitopenia, se exclui a possibilidade da leucemia, né? Ah, então tem a trombocitopenia, não é leucemia, não, isso aqui, ó, isso é a cara da Ehrlichia, porque a Ehrlichia traz essa linfocitose, porém, não no mesmo grau de uma leucemia, né? Tem vários parâmetros a ser avaliado ali em relação dessa linfocitose, mas, enfim, acaba sendo, infelizmente, um pouco comum essa confusão de quadro. Alguns casos que eu vi também, persistiu o tratamento por um tempo e como muitas vezes o tratamento acaba incluindo o uso de imunossupressor, mascarou ainda mais essa neoplasia. Então os tratamentos, além de não resolverem o problema, muitas vezes eles mascaram a verdadeira doença, né? Aí fica mais difícil de você perceber os verdadeiros sinais para você chegar nesse diagnóstico. Ou seja, o que é importante? É importante quando você tem um quadro persistente de trombocitopenia, você saber quais são os diagnósticos diferenciais para trombocitopenia em si, né, para você poder avaliar, né, então assim, excluir alguns outros diagnósticos e pensar, não, com certeza isso aqui foi uma falha no tratamento e eu posso insistir nisso, ou então até confirmar novos diagnósticos, né, ou além daquela doença que ele apresentava primariamente, ele tem outra doença, outro quadro se apresentando, ou talvez essa fosse a própria doença original. E quais seriam esses diagnósticos diferenciais? Um estudo do Reino Unido trouxe diversas causas de trombocitopenia e quais seriam as mais comuns. No Reino Unido, os resultados foram esses. Em primeiro lugar, neoplasias, né? Então já falamos sobre isso. Neoplasia é uma causa muito comum de trombocitopenia, por diversas formas. Em segundo lugar, estavam causas variadas. Causas variadas vão incluir pequenos sangramentos, às vezes excessos de parasitas que possam estar ali consumindo sangue, consumindo plaqueta, pequenas hemorragias no geral. Causas variadas seriam isso. Em terceiro lugar, tem a trombocitopenia imunomediada, né, primária, então causa primária de trombocitopenia imunomediada, e aí sendo resolvida com o uso de imunossupressor, né? E para você chegar nessa conclusão, basicamente você exclui outras causas, né? Então, sim, esse animal não está sangrando, não está tendo consumo de plaqueta, ele não tem uma doença primária que está levando a essa trombocitopenia, né? Ele realmente tem isso de uma forma autoimune. Tudo certo. Em quarto lugar, a gente vai ter a trombocitopenia imunomediada secundária, né? Então, com outras causas que não sejam primárias e que também não sejam doenças infecciosas, porque em último lugar a gente vai ter as doenças infecciosas causando trombocitopenia. E aí, independente do motivo que ela cause, né? Iniciando uma ação imunomediada ou destruindo diretamente plaquetas. É claro que a gente não pode fazer esse estudo para o Brasil, né? Muitas vezes a gente se baseia em artigos para poder chegar em algum lugar ou falar, mas a gente sempre tem que trazer isso para a nossa realidade. Com certeza no Brasil, doenças infecciosas estaria ali no segundo, terceiro lugar, eu acredito, porque eu acredito sim que a maior causa das trombocitopenias seriam neoplasias. Até porque quando você vai pensar em trombocitopenia, então quando você tem um quadro trombocitopênico, você tem ali, naquele hemograma,
o que se apresenta de principal é a trombocitopenia, é o que mais é preocupante, a gente tem que pensar que isso pode acontecer por 3 fatores. Pode ser consumo de plaquetas, ou seja, tem alguma coisa precisando daquelas plaquetas. Essas plaquetas estão sendo usadas e não está resolvendo. A segunda coisa é destruição, né, de plaquetas, tem alguma coisa destruindo essas plaquetas. Isso de forma imunomediada, né, o sistema imune que está olhando para essas plaquetas e está falando isso não presta, vamos jogar fora, ou sendo algum parasita, alguma droga que esteja destruindo diretamente essas plaquetas. E a terceira coisa é uma falta de produção, né, ou uma interferência nessa produção. E aí a gente vai pensar no que pode estar acontecendo dentro dessa medula, que pode estar causando uma baixa de produção dessas plaquetas. E por que geralmente a neoplasia está em primeiro lugar? Porque ela pode causar essa trombocitopenia pelas 3 formas. Tanto pode ser um tumor que sangra, então está consumindo plaqueta, tanto pode ser uma neoplasia que cause uma trombocitopenia imunomediada, então vai destruir plaquetas, quanto pode ser uma neoplasia que cause uma baixa de produção, como é o caso de uma leucemia, né? Que está ali interferindo diretamente na medula óssea. Então, as neoplasias acabam realmente levando a uma trombocitopenia em diversas situações, né? É muito mais presente do que outras doenças. Porém, nós temos outras causas de trombocitopenia que devem ser levadas em considerações, além das infecciosas, né? Claro, então, aqui no Brasil, como é muito comum a doença do carrapato, a primeira coisa que a gente vai fazer é confirmar ou excluir a possibilidade da doença do carrapato. Depois, dependendo da idade do animal, dependendo de raça, dependendo de fatores, que você vai atrás de excluir ou confirmar uma possível neoplasia. Além disso, nós temos que levar em consideração uma coisa que raramente também nós levamos, né, nesse primeiro momento, são drogas. Esse animal faz uso de algum medicamento, muitos medicamentos acabam induzindo a uma trombocitopenia, né? E também por várias formas. Pode ser uma destruição direta, pode ser uma droga que é tóxica para as plaquetas, pode ser uma droga que induz a uma ação imunomediada. Então, é bom sempre estar dando uma conferida aí, né? Se esse animal está fazendo uso de algum medicamento, esse medicamento pode estar trazendo essa baixa de plaqueta. Outro quadro a ser considerado são trombopatias. O que são trombopatias? É quando você tem uma alteração na função plaquetária. Porque muitas vezes você tem aquele animal que tem pequenos sangramentos, petecas, e ele não tem uma trombocitopenia grave, né? E você sempre fica esperando o pior por vir. Vira aquele quadro de trombocitopenia grave, tá no começo, vai se agravar. E na verdade porque ele tem uma trombopatia, ou seja, ele tem plaquetas suficientes. Então talvez esse número de plaquetas nunca vai cair. Porém, essas plaquetas não dão conta da função. E um quadro que pode acontecer isso é na erliquiose. A erliquiose ela causa trombopatia, né? Então, a erlíquia em si, ela não destrói plaqueta. Eu já ouvi muito isso, né? Que a galera acha que a erlíquia vai lá, a bactéria vai lá na plaqueta e destrói a plaqueta. E ela não faz isso, tanto que ela nem fica na plaqueta, né? Quando a gente acha a erlíquia, a gente acha onde? A gente acha em monócitos, geralmente, né? Que são células de defesa. A erlíquia não parasita plaquetas. A único hemoparasita, né, que a gente vê comumente na veterinária, que parasita plaqueta, é o anaplasma, e o anaplasma platis, né? Não é qualquer anaplasma, a gente tem outros anaplasmas também. Mas a erlíquia, inicialmente, ela faz um quadro de trombopatia. Ela interfere na função plaquetária, então quando a gente pega, às vezes, um animal com epistaxe, é porque as plaquetas dele não funcionam e não só porque elas estão baixas, né? E ela também pode causar uma depressão, né? Na plaquetária, a medula acaba diminuindo a sua produção. E num terceiro estágio vem a trombocitopenia imunomediada, porque ela também induz essa ação imunomediada. Geralmente, quando a gente tem a TIM instalada no quadro de erliquiose, a gente também tem a anemia hemolítica imunomediada, né? A gente tem um quadro anêmico bem grande. Então, ela também faz, basicamente, né? Ela causa trombocitopenia por vários fatores. Mas, enfim, no geral, a gente tem que ficar de olho
nesses 3 motivos que causam a trombocitopenia, tentar identificar por qual lado esse animal está perdendo plaqueta, por qual motivo ele está perdendo plaqueta, porque aí a gente consegue chegar num diagnóstico mais assertivo e da forma mais rápida possível.